Oi, pessoal, eu sou a Daniela Pozobon, estamos aqui em mais um Política Sem Ruído, nosso podcast sobre educação cívica, onde a gente fala de relações internacionais, direito, relações municipais, por que não? Hoje estou aqui com o Gerry Machado, presidente da ABUR, e a gente vai falar sobre uma coisa que é básica, a nossa liberdade de ir e vir, mas que muitas vezes é motivo de dor de cabeça, né, Gerry? Bom dia. Muito Bom obrigada pela dia, tua presença. bom dia, obrigado pelo convite, Daniela, é uma alegria para a gente estar aqui no teu podcast. Que bom. É sempre por esses meios de comunicação que a gente pode falar um pouco mais abertamente com a nossa população aí sobre os desafios que a gente tem no trânsito, na mobilidade, na infraestrutura, e que bom que tu me desse esse espaço para estar aqui. Fique convidado sempre que tiver algum grande mote assim que tu esteja tratando, pode sempre me contactar, a gente vai ficar muito feliz de te receber aqui. E já vamos começar falando de uma grande dor de cabeça de Santa Maria, que é a travessia urbana, que fez aniversário em novembro passado. Vamos conversar sobre ela. Ela recebeu mais recursos recentemente, né? E tu vê ela como uma solução para o nosso fluxo do jeito que está hoje? Nós sonhamos há 11 anos atrás que teríamos, nos próximos dias, né, quando começa uma obra, tu quer a solução para o trânsito nos próximos dias, né? Então, mesmo nós, cidadãos comuns, né? Claro que a gente da associação compreende que as obras demoram um pouco, a previsão era 3 anos, né? E aí já estamos no 11º ano, né? Ou seja, muito atrasada essa obra. E, de fato, quando ela nasceu, ela era uma obra que solucionaria os problemas da cidade naquele momento. Hoje, ela por si só já não soluciona mais, né? Ela é mais um instrumento de mobilidade, de trânsito, de transporte de Santa Maria, que precisa ser concluído, né? Para que nós tenhamos, de fato, ela resolvendo alguns gargalos que nós tínhamos que ter resolvido há pelo menos 8, 9 anos atrás, né? Que é, por exemplo, o famoso trevo da Aguglione, né? Lá Sim. entre Elvio e o Baço e o entrocamento das rodovias da 392 e 158 ali, que está aquele viaduto com um buraco ali há anos, né? Que é só concluir aquele buraco ali, que não é tão complexo, né? O que de fato falta é recursos para fazer aquilo. Que já daria em uma região da cidade, que é a ligação com a região sul da cidade, já nos daria um alívio muito grande, né? Porque eu imagino, eu não passo todo dia ali, apesar de ter relações naquela região, que eu acabo indo bastante naquela região, mas eu não passo todo dia. Imagino quem tem que transitar da casa para o trabalho, do trabalho para casa todo dia ali, né, Daniela? Claro. Na hora de pico, aquele congestionamento, né? Então, a travessia urbana de Santa Maria, de fato, é hoje, na minha opinião, o primeiro gargalo de trânsito e mobilidade da cidade a ser resolvido. Eu, inclusive, eu sou muito... eu não tenho perfil de ser uma pessoa que cobra muito, né, com muita força, mas essa questão da travessia urbana, ela já passou do limite razoável de cobrança, então já não tem mais nem como a gente cobrar de uma maneira normal, tradicional, né, porque o DENIT, todo ano que inicia, ele promete, esse ano vou concluir. Agora nós temos de novo promessa para novembro, né, Dani? Claro. E aí não tem essa certeza, eu não tenho essa certeza, não afirmo já há alguns anos para cá, de que o DENIT vai realmente terminar em novembro. Nós vamos ficar pressionando, espero que o setor político, espero que as forças vivas, que nem diz da cidade, a própria imprensa, né, tu, como está bem fazendo hoje, continue a provocar para que nós tenhamos a conclusão, né? Nós temos 3 pontos ali, só para a gente né, encaminhar a questão da travessia. 3 pontos. Um, esse que eu já falei, o trevo da Aguglione. Outro é a chegada na Urlândia, né? Que arrumaram por cima a rodovia, mas um buraco que passa por baixo, que é a trincheira, que chama, né? O nome técnico é a trincheira. Tá realmente um buraco, né? Porque a gente passa ali esburacado, mas se ela for arrumada, ela resolve uma situação importante para aquela região, né? O pessoal começa a passar nessa trincheira, os ônibus podem passar, enfim, tudo fica melhor da ligação entre Urlândia, não precisa as pessoas passar por cima da rodovia, ficar dando acidente, ter que ir lá no shopping fazer o retorno, né? Enfim, né? E o outro ponto de gargalo
que depois de imagina, depois de 8 anos, de ter quebrado muitas empresas na volta, de ter causado um caos na região lá, que é a travessia da Vasco da Cunha, que é ali entre o Parque Pinheiro Machado e a Jockey ali. Um pouquinho antes lá da chegada, da entrada da Santa Marta, aquele viaduto da Santa Marta, tem embaixo uma trincheira que liga a Rua Vasco da Cunha, que sai lá nos quartéis, né? Que liga a região ali da Venâncio Soares, que lá é Oswaldo Nobre, o nome da rua lá, né? Liga ali o final da Venâncio com a região dos quartéis, o Parque Pinheiro Machado ali. Aquela ligação, ela tá parada, totalmente parada, né? Haviam empresas, né? Quebraram ali, havia uma série de negócios, a população ficou sofrendo com aquele buraco que não dava para transitar. E ontem eu vi uma notícia que parece que tem máquina trabalhando lá, né? Não sei se é para fazer só a limpeza ou de fato aquilo vai andar. Tomara que ande. Tomara que ande. Até fiz um vídeo há poucos dias cobrando. É outro ponto, né, que resolveria grandes problemas dessa travessia que nós temos. Nós temos uma cidade que tem rodovias que cortam, né? Claro. Aqui na região do Castelinho, a ligação com Camobi, né? Depois ali no Aguglione, a região ali com os bairros Dom Antônio Reis, enfim, Lorenzi, Santos, e depois lá Orlândia, enfim, vai indo, né? Nós somos não é cortada no meio, mas é numa parte importante da cidade que essa rodovia passa, e nós precisamos fazer essas ligações para que nós não tenhamos esses muros, né, em forma de rodovia no meio da cidade. Essa região da Santa Marta não é também uma região que eu frequento muito. Eu tenho alguns amigos que moram para esse lado da cidade. Outra coisa que me chama muito a atenção é que mesmo quando essas obras começaram, a iluminação pública ficou inexistente. Então, eu lembro que teve uma vez que nós fomos à noite, era um aniversário, e quando a gente passa ali do trevo onde vai para o Arco Verde, e a gente vai passar para aquele lado da Santa Marta, a iluminação ela é mínima, né? E isso eu acredito que para a rodovia seja péssimo também, porque ali tu não tinha marcação, era uma época que eles estavam um alto movimento da obra, né? E aí eu lembro que isso também foi uma coisa que nos marcou muito, de passar por aquele local que tinha uma obra, era noite, e a gente fala justamente isso, né? Nossa, a obra está acontecendo para melhorar a cidade, mas parece que antes de melhorar a coisa tem que piorar muito para a gente dar um salto, assim, E é verdade, a gente inclusive tem começado a cobrar que tem iluminação pública nas áreas rurais, né? Imagine área urbana, né? Área urbana onde tu tem um grande fluxo de veículo misturado com pessoas, com ciclistas, com motociclistas, enfim, tem todo tipo de usuário daqueles locais, precisa ser iluminado, é inaceitável que não seja, né? Porque senão isso provoca acidentes, né? E era outra coisa, desculpa de cortar, mas ali naquela região, muitas paradas de ônibus são na beira da rodovia, né? O risco de assalto, imagina, né, que as pessoas ficam, né? A insegurança ali de esperar. Isso é um problema, apesar de que a licitação prevê, né? É obrigatório ter iluminação pública naquele trecho, mas como é um projeto antigo, quando ainda a energia solar não era algo tão presente como é hoje, né, nós estamos falando de 11 anos atrás, talvez o projeto tenha sido há 15 anos atrás, quando foi feito, porque tem o projeto antes da obra, né? Ele não previu iluminação pública com energia solar. Aí o que acontece? Ela é por cabos ainda, que tem os reatores lá, os cabos, os reatores embaixo do pé da lâmpada, porque já está instalado lá os postes da lâmpada, né? Então, as pessoas vêm ali e roubam, né? Os ladrões roubam, né? E aí apaga tudo. Então, até esse tipo de construção, ele já passou. Agora, nós temos que trabalhar com... A gente vê algumas concessões que são mais modernas, porque são empresas, né, que não querem gastar com energia elétrica, ele já coloca postezinho lá com a iluminação solar no postezinho, alimenta aquela lâmpada, né? E aí não tem como subir lá em cima e roubar o sistema de energia solar. Já ajuda muito em então vários... esse é um dos problemas que nós temos, que talvez o DENIT, ao invés de ficar trocando com mais frequência, o custo até fique menor instalar energia solar para que não roubem, né? Com certeza. Tendo em vista que já aconteceu, né? E vem acontecendo furto desses equipamentos que acendem a lâmpada lá em cima. Claro.
Ah, legal. E eu moro em Camobi, né? Inclusive, moro muito perto da entrada da Avenida Renan Kurtz, né? Da nossa meia perimetral. E aí, ela vai terminar, supostamente, lá depois da travessia urbana, né? Depois daquela do trevo lá da Ulione. Um pouco mais adiante, né? É a entrada E pro Estância do Minuano, ela vai terminar. isso lá é bem mais adiante, então, porque a entrada da Estância do Minuano já é bem mais Vai adiante. conectar lá. Vai conectar lá. E o que tu me diz da meia inauguração da... Então, eu te pergunto, inaugurou o pé ou inaugurou a cabeça? Boa pergunta. A gente também não sabe. Foi um trecho pequeno, né, Aham. que liberou, mas eu acho que é até importante, viu? Eu pactuo desse tipo de situação. Quando tu faz uma obra e libera rápido um trecho, Claro. tu usa ela. Ah, isso Mesmo sim. que seja usado para aquelas moradias que estão ali próximo, e tem um bairro ali também que é O João Luiz Pozobon. João Luiz Pozobon é o bairro, né, o nome correto. Isso. Que talvez já comece a usar em seguida, se já não está usando. Porque diferente da travessia urbana, que começou em 4 pontos e trancou a vida em 4 lugares, causou Claro. constrangimentos, acidentes, mortes. Quando as obras são feitas assim, tu executa um trecho. Mesmo que depois tu pare um período, mas tu entrega aquele trecho, ela acaba sendo mais econômica e acaba sendo mais eficiente, né? Porque daí tu não Porque fica já tá causando sendo problemas para a população, né? Então eu até imagino que ficou bom nesse sentido, né? Lógico que o ideal gostaríamos, né, Daniela, que a obra começasse, não parasse e a gente vislumbrasse uma inauguração da cabeça aos pés, né? Que seja lá verdade. do acesso à universidade, lá onde ela sai, ali no país, né? Isso. Até lá a BR-392, que a ideia é transpor um pouco, ao menos, o trânsito pesado de caminhões por ali, né? Pelo menos a concepção dela foi esta, né? Foi esse o motivo justificável de fazer aquela avenida. Enquanto a gente não consegue um contorno, né, do trânsito pesado fora de Santa Maria, ela é uma válvula de escape, né? E acho que até é importante destacar que quando ela concluída, a gente não sei quando é a previsão de conclusão dela, mas quando ela é concluída, ela com certeza vai deslocar o trânsito de quem vai para a Universidade Federal de Santa Maria, daquela região toda ali, da região sul de Santa Maria, né? Vai deslocar por ali, né? Então, isso é lá no país. Então, Claro. isso vai ser um sistema de mobilidade importante para nós, que está mais um sistema importante saindo, né? Ótimo. Só tem que sair. Tem que sair, exatamente. A gente também está torcendo que ela termine por completo o quanto antes, assim, Exato. para desafogar naquela estrada municipal ali que sai, que dá acesso ao FSM. A gente vê muito movimento, né? Principalmente durante o ano letivo, porque muitas pessoas da UFSM usam aquela estrada para saída, né? E eu acho que a perimetral vai ajudar muito nesse sentido, assim, de escoamento, de não ter tanto problema ali na entrada da faixa nova, que a entrada para a faixa nova ou saída para o bairro São José, né? Que ali, seguidamente, a gente tem acidentes também, né? Inclusive tem um desafio, como tu me disse que o podcast aqui a gente pode ir agregando retalhos a ele, Com né? certeza. Ou opiniões, sugestões. Tem outro desafio, Dani, que a gente tem ali. O governo do estado lançou um edital e contratou um projeto de duplicação da faixa nova de Camobi, né? Eu, inclusive, fiz uma gestão junto ao governo do estado e a gente conseguiu incluir uma ciclovia ali. Depois nós vamos falar das ciclovias, eu imagino. A gente incluiu uma ciclovia ali na faixa nova. Então tem, né, o governo até parou na época a licitação e refez, incluindo a ciclovia. Na faixa nova que liga aqui perto, próximo da rodoviária até lá, enfim, a chegada lá no trevo da universidade lá. O projeto foi contratado, foi entregue para o Dair, tem algumas questões a ser discutidas, eu imagino, mas algumas lideranças lá de Camobi puxaram um movimento que não querem um viaduto lá no acesso à universidade, porque o viaduto pode
criar problemas para alguma empresa aqui ou ali que está próxima, né? E que o viaduto talvez não seja esteticamente o melhor. Né? Por causa da passagem... Porque ele sobe por cima, né? Aí eu conversei com o governo do estado me disse, não tem problema, a gente pode refazer o projeto, mas nós não temos prazo mais para entregar a obra, começar o projeto. Então é uma coisa que tu tem que zerar e começar de novo. Sim. Né? Eu, particularmente, ainda não vou emitir opinião pela primeira vez sobre esse tema, aqui no teu podcast. Eu quero dizer que no melhor dos mundos, logicamente, uma trincheira, um buraco seria o melhor, né? Mas nós estamos trabalhando com uma rodovia de alto fluxo, que ela vai duplicar, né? Eu acho que o viaduto ainda é o caminho, acaba sendo uma solução melhor, né? Eu, se fosse me dedicar a discutir o projeto da duplicação da faixa nova de Camobi, eu ia discutir, por exemplo, a falta de um viaduto na entrada dos loteamentos aqui, Terra Nova, aqueles loteamentos ali, aquele segundo acesso às Dores ali, Avenida, tá? O Clube Dores também ali, porque ali dá muito acidente. Então ali é um gargalo. Ali nós precisamos colocar um viaduto, né? Mas aquele lá do FSM, na minha opinião, ele está pronto, é só fazer, né? Claro. Enfim, se o projeto está pronto. Não atrapalha tanto o trânsito também, né? Porque não precisa fazer a trincheira, quando tem que fazer a trincheira. E a trincheira é uma obra, por mais que que tu faça um buraco mais largo e tal, ele acaba em algum momento causando gargalo, é um veículo muito alto que tranca, ali na frente ela pode virar problema. Né? O viaduto é melhor. Claro, pode causar transtorno a uma ou duas ou três empresas que estão ali próximas, né? Às vezes até melhor em algumas situações, né? Nós tivemos vários viadutos aqui, por exemplo, o viaduto do famoso posto do Castelinho, Trevo do Castelinho ali, tem um posto ali de uma empresa nossa aqui, de combustível, que tem um movimento enorme ali, eu vou ali, né? Tem ali, aí embaixo do viaduto. É embaixo do viaduto e é difícil tu parar ali no posto, né? Exato. É a minha rota ali, então seguido eu preciso de alguma coisa, penso, vou passar ali naquela conveniência, ou vou parar ali no posto rapidinho. Sempre cheio. Tá sempre cheio, eu sempre acabo passando direto porque é difícil de tu conseguir estacionar ali. Então, realmente, como tu disseste, dá para encontrar uma outra forma. O viaduto não vai inviabilizar os negócios ali do entorno daquela porque com o viaduto nós teríamos agora o próximo passo, a licitação da obra. Né? Quer dizer, o governo podia publicar o edital e nós já estamos pensando em sonhar a duplicação da faixa nova. Agora, se nós ficar discutindo lá o sexo dos anjos, porque A mais B, o interesse de A, o C, uma cidade do tamanho do nosso é impossível. A gente sempre acaba, de alguma forma, numa obra grande, criando um constrangimento para alguém, né? Infelizmente é a questão, mas a mobilidade é a prioridade, né? Claro, com certeza. Vou contar um parênteses rapidinho. Com certeza. Eu sou da ideia de que as obras têm que ter início, né? Eu tenho um exemplo claro que é o viaduto do Fritz Fried em Santa Cruz. Né? Eu fui do conselho de administração da EGR, antiga EGR, que foi a empresa que fazia a exploração do pedágio na 287, na RSC 287, que era a empresa pública do governo do estado, e nós trabalhamos para fazer o projeto para licitar a obra do viaduto lá de acesso a Santa Cruz, né? Aquele viaduto que tem lá chegando em Santa Cruz. E aí conseguimos fazer, e aí o governo Tarso, que era o governador na época, perdeu a eleição, né? E aí perdeu a eleição e não queria dar ordem de serviço, ordem de início da obra do viaduto do Fritz Fried. Né? Ele fez a licitação, contratou a empresa, mas dizia, eu não vou dar ordem de serviço, nós fomos lá falar com ele, não vou dar ordem de serviço porque está terminando, vamos dizer que eu vou dar ordem de serviço que não tem sentido. Pressionamos, aí conseguimos que o secretário de transporte fosse no último dia do governo Tarso, dar ordem de início do viaduto Fritz Fried. Depois, passado 45 dias, né, a gente fez uma reunião com o governador Sartori, que foi eleito, né, na época. Pedimos ao governador Sartori a retomada da obra, o início da obra, porque tinha até dinheiro em caixa na EGR e tal. Ele disse que iria construir as alternativas para fazer a obra. No final do ano a obra iniciou e hoje temos o viaduto. Né? Quer dizer, é preciso licitar, contratar, da hora de serviço, o próximo governo que você vire. Né? Você está mesmo terminando, falando do ano eleitoral, né? Claro. Se conseguíssemos esse ano deixar licitado e contratado, né? Independente de quem será o próximo governador, né? Ele vai ter que ter o compromisso com Santa Maria de toda a obra. Pior é se nós não tivermos nada.
Exato. Não, mas isso eu concordo 100% contigo, porque aí a gente já tá, como dizem os antigos, tá calçado. Claro, isso aí. Que vai sair, né? Porque precisa realmente. A gente que anda muito naquelas rotas, vê o quanto é necessário viadutos ou trincheiras ou duplicação ali na faixa nova. Pior é nada. Pior tem é que nada, sair essas exatamente, obras, né? alguma coisa tem que sair. E já que tu falou na 287, vamos conversar um pouco sobre as concessões no entorno de Santa Maria. Então, Vamos entrar nesse assunto, se tu me permite. O que tu acha assim que a ABUR, qual o papel da ABUR nessas garantir esses valores dos pedágios ou as reformas que a gente precisa, né, nessa contrapartida, ao invés de só umas soluções paliativas assim que a gente vê às vezes nas rodovias do entorno aqui da cidade. a gente aprende muito, né, com a questão. As concessões é algo novo no Brasil, mas é algo novo que acelerou muito, né? Agora querem colocar pedágio em todo lugar, né? Eu vi uma notícia essa semana que até em Cuba estão colocando pedágio, né? Que era um governo extremamente... um governo comunista, né? Que era contra concessões e vai colocar pedágio nas rodovias lá. Então, no mundo todo, as concessões, elas existem. Eu fui um cara contra concessões já no passado, né? Eu já levantei o pé, não tem que conceder, né? Nós temos que fazer com o dinheiro do Estado e tal. Mas eu aprendi duramente, participei de um governo do Estado, vi que o governo do Estado tem um problema. Primeiro, falta de dinheiro, né, para fazer obras de estrada. E segundo, capacidade de execução. O que é capacidade de execução? É gente, é máquina pública o suficiente para fazer a gestão e a administração das obras. Fazer o projeto, licitar, contratar, gerenciar a obra, fiscalizar e depois dar a manutenção dessas obras. Então não é só falta de dinheiro, tem uma série de faltas, né, que ocasionam que as obras não acontecem ou não acontecem com a qualidade, com a tecnologia e com a segurança que nós merecemos e precisamos com esse grande volume de veículos que tem por aí, com essa enormidade de mortes que tem. Então o papel da ABUR, ele tem sido, na questão das concessões, primeiro de provocar a sociedade de que ela tem que participar da elaboração, da discussão, do conceito, né, das audiências públicas que define o que vai ser aquela concessão, quais obras terão, enfim, que nós não fizemos na 287. Nós tivemos uma audiência pública na 287, só uma discussão com a sociedade, que foi aqui no Hotel Morotim, para que viessem todas as pessoas lá de Itabaí até Santa Maria, se reuniram aqui, todos discutiram num único momento, numa única tarde, o que seria essa obra. Logicamente que foi para inglês ver, né? Claro. E aí nós temos uma obra, se falarmos aqui da 287, que é a concessão da Rota de Santa Maria, do Grupo SACIR, um grupo espanhol que administra aqui essa concessão, que teve bons resultados, né? Tem coisas muito positivas. Por exemplo, o preço. É um dos pedágios mais baratos do Brasil, né? A gente até pode reclamar dele, mas quando o governo lançou era R$7 a tarifa teto. Nós contratamos ela por R$13,70, se não me engano, R$13,50. Né? Quer dizer, a metade. Né? As pessoas diziam, olha, não vai fazer, não vai executar. Né? A empresa vai desistir. E graças a Deus o grupo SACIR é um grupo muito rico mundialmente, né? Então acho que por isso que ele segurou a bronca, porque o preço realmente era baixo. Então o que acontece? No primeiro tempo o contrato previa a recuperação da rodovia, por até 5 anos, melhoria da rodovia, depois do acostamento, né? Primeiro ano fazia um recapeamento, depois fazia uma recuperação mais profunda, cavocava lá embaixo, tirava a base, colocava um material melhor, depois no terceiro era o acostamento, e a empresa foi fazendo conforme o contrato. Claro. Só que nós estávamos pagando pedágio e querendo uma rodovia melhor. Né? E aí não tinha mais regramento sobre o tipo de obra, sobre o tempo de espera, sobre os pare-siga, sobre se não dá para fazer obra de noite, ao invés de fazer de dia, nada disso tinha no contrato. Então, o que a empresa fez? O mais fácil, o mais barato. Claro. Né? Está executando dentro do contrato. Né? E aí a gente tem sofrido, e aí culpa o governo, aí culpa não sei o quê, aí a gente vê discursos de pessoas que já eram lideranças na época, que fizeram o edital, uns já estavam
né, no seu posto político, outros já estavam, enfim, cada um com a sua tarefa, mas que não discutiram na época, que agora chegam e criam um discurso para a população de que podem mudar um contrato, que é impossível, né? Se fala um contrato, é impossível mudar. Já tá feito. Judicialmente ele vai ganhar. Então esses são os problemas das concessões. A nossa concessão ela vai melhorar, aqui é da 287, por quê? Porque os anos estão avançando, né? E com os anos avançando, o tipo de obra vai melhorando. É para manter a rodovia melhor, né? Nós temos avanços com as câmaras, por exemplo, que filmam, que localizam um acidente, que tem uma resposta mais rápida. E nós temos as duplicações lá já entregues em Itabaí e Santa Cruz, está sendo entregue, eu vou entregue em Itabaí nos próximos dias, os trechos urbanos, todas as partes urbanas das cidades vão ser entregues até o final do ano que vem, né? Ou quase todas, né? Vai ter, a SACIR tem prometido, eu faço parte do Conselho de Usuários de Rodovias, né? Então eu me reúno a cada 2 meses com a diretoria da SACIR, é um privilégio que a gente tem, porque fizemos parte desse conselho que o governo do estado criou, são 11 entidades do Rio Grande do Sul que fazem parte, e eu faço parte, a BUR faz parte, né? E aí a gente tem esse privilégio de conversar com toda a equipe da SACIR, da equipe ambiental, de engenharia, social, financeira, o diretor-geral. Então a gente pode fazer uma cobrança mais forte. Não quer dizer que eles vão atender, mas a gente faz lá, sobre o nosso conceito. E aí existe inclusive uma previsão deles anteciparem, né, o trecho de duplicação entre Santa Cruz e Itabaí, todo o trecho, né, inclusive o rural, entregar tudo duplicado no final do ano que vem. É a promessa que eles estão, é o propósito que eles têm lá, não é a promessa, é o propósito que eles têm lá. Teria mais 3 anos para entregar isso, né? Nós ficamos na rabeira, né? Portanto, dizer, o trecho de Santa Maria até Cachoeira do Sul, a entrada da Cachoeira do Sul, ficou a partir do 21º ano do contrato. Ou seja, daqui 17 anos. Imagina, né? A gente está na rapa do tacho. A rapa do tacho. Foi uma falta de pressão política no momento, a região de Santa Cruz se mobilizou mais, os empresários, os políticos, né, a Câmara de Vereadores, né, a Prefeitura, os deputados de lá, enfim, pressionaram e tiveram um maior leque de obras naquele momento. E nós perdemos esse trem. Agora há uma discussão nascendo, vários movimentos acontecendo, pedindo antecipação dessa duplicação. Eu faço parte desse movimento, defendo isso. Não sei se vamos conseguir, depende de um ajuste contratual, empresa e governo, custo disso, né? Não queremos que isso vá crescer o preço da tarifa do pedágio, o preço do pedágio, né? Então tem uma série de coisas a ajustar aí, uma discussão, acho que para esse ano a gente tentar encaminhar pelo menos o final dela, se a gente vai ter antecipação de 2, 3, 5 anos, né? Ou até mais, né? Eu defendo de Santa Maria o trevo do Santuário ali, né? Que entra para Faxinal, Polesne, porque se a gente, que ali a gente nos finais de semana tem um número maior de veículos, né? Claro. E é uma região turística, enfim, até lá o acesso à Cachoeira do Sul, acho que a gente não vai conseguir duplicar tudo, né? Porque é muito investimento e aí alguém tem que pagar a conta, né? É verdade, aí complica mais. Um dos meus propósitos com o Política Sem Ruído na verdade, o maior propósito do Política Sem Ruído é a educação cívica, né? Então, é por isso que eu gosto de receber pessoas de toda a esfera política, que eu não tenho preconceito nenhum. Eu recebo gente de direita, esquerda, centro, de frente, de trás, de lado, do que for, porque eu acho que a gente tem que ver ver o prisma por todos os lados e principalmente se educar com mais informação real, né? Não informação tirada de um achismo de alguém que não está dentro... Ou de narrativas que querem criar... Né? Proveito próprio, enfim, exatamente. Então, a gente falando assim sobre tudo isso, uma das grandes perguntas que eu quero te fazer é o que a população não sabe pedir, porque a gente falou agora, né? Tu falou da audiência pública que teve no Morotim, que foi para inglês ver.
E foi porque, às vezes, a população nem sabe que existe uma audiência pública, que existe a possibilidade de ser feita uma audiência pública, não sabe nem o que é uma audiência pública. Esses dias, uma grande amiga minha disse, eu fiz um vídeo sobre as emendas parlamentares no final do ano passado, e ela disse, eu achei o vídeo lindo, mas tu fica falando emenda parlamentar e eu não tenho ideia do que é isso. Então, às vezes é muito básico, né, o não saber da população. É que a pessoa não sabe nem o que é uma audiência pública, então a pessoa não sabe nem se ela pode pedir, para quem pedir, onde pedir. E eu vejo que a ABUR tem esse papel de ligar a sociedade, né, ao governo, às agências como a empresa que faz a gestão da concessão, né, da 287. E aí, o que tu me diz, assim, qual a melhor forma das pessoas aprenderem isso? Como elas podem pedir de maneira mais eficaz? Então, nós da ABUR somos que nem o Política Sem Ruídos. Nós não temos partido, né? E recebemos de todos os partidos, construímos com todos os partidos e entendemos que é necessário. A democracia é isso. Situação, oposição. Quem é a situação hoje vai ser oposição amanhã. Né? Então, a nossa entidade ela tem esse perfil. Por quê? Porque a nossa preocupação primeiro é o problema. Quem vai solucionar o problema? Se A ou B, não nos importa, nós queremos a solução. A solução, né? Exato. Então, isso é o primeiro ponto. Logicamente que a gente, às vezes, acaba... que tem pessoas que têm uma identificação maior com determinadas regiões, com determinados problemas, tu acaba tendo um trabalho mais constante com aquelas pessoas, até que às vezes até parece que tu tem uma relação ali mais íntima com aquela pessoa, assim. Mas não, é porque às vezes os políticos também se dividem, né, e a questão da infraestrutura, ela está diretamente ligada à política, não adianta a população achar que não. Obra de rua em cidade, obra de mobilidade, de transporte, obra de rodovia, duplicação, tudo é política, mesmo quando tem as concessionárias envolvidas, né, que são empresas que entram e ganham concessão do poder público. Então, nós precisamos cada vez mais entender isso e saber de quem cobrar. Acho que esse é o primeiro papel da população, né? Saber de quem cobrar. Por exemplo, a Câmara de Vereadores tem um papel forte de atuar, principal, se não total, de atuar pelas ruas e pelos problemas dos municípios internos. Até pode fazer discussão sobre a rodovia federal, sobre a rodovia estadual, e deve, né? Pode levantar esses temas. Mas o deputado estadual é o responsável pela rodovia estadual. Claro. Né? O deputado federal é o responsável pela rodovia federal. Então, só para entendermos e podermos diferenciar isso. E hoje, com a tecnologia, todos esses políticos que eu falei, eles têm Instagram, eles têm WhatsApp, eles têm e-mail. E é muito fácil a população cobrar por esses meios, né? Porque a população também tem essas redes sociais. Então, comecem se acha que tem um problema numa rodovia estadual, cobre dos deputados estaduais. Começa a mandar lá mensagem pro Instagram, pro e-mail, pro WhatsApp deles lá. Comentar. Comentar e tal. Logo vai ter gente buscando solução, né? Porque o político só entende a linguagem da perda de voto, né? Da pressão. É uma expressão que eu uso há anos e até hoje ninguém me contestou ela. Né? Porque é verdade. E se for uma questão municipal, né, vai lá e comenta, né, a Daniela falou lá no post do vereador, e a rua tal, e apartamento do prefeito, do vereador, do vice-prefeito, do secretário, né, do governador, quando é estadual, do vice-governador, dos secretários dele, e assim consecutivamente lá do presidente, dos ministros, né. Então esse eu acho que é o papel que a gente tem hoje para cobrar as coisas mais efetivamente do que fazer um post lá no nosso comentário. Até ajuda, né? A gente fazer um post, mas não chega no cara, né? Às vezes, ou às vezes ele diz mais um louco batendo boca, é o comentarista de Facebook. Quando tu faz no dele, quando tu cobra ele, tu responsabiliza ele também, né? Então acho que isso é um papel. E tu abre para as pessoas que seguem ele verem o teu comentário, né? Verem lá a tua... Exato. Porque nós temos muitos problemas nessa área. Imagino que nesse programa a gente não vai conseguir discutir mobilidade, transporte, porque felizmente o tempo é curto, né? Porque se tem gente que gosta, tem gente que não gosta da nossa conversa, né? É verdade. Mas também isso aí faz parte, né? A gente vai ter os fãs e vai ter os haters. E Santa Maria, uma cidade por ser o centro do estado, ela tem muitos problemas. Por exemplo, nós não falamos de uma coisa que ninguém fala.
não sei se ninguém fala porque ninguém acredita, se ninguém fala porque é estratégico não falar disso, que são as concessões das rodovias federais no entorno de Santa Maria. O governo Bolsonaro, antes de sair, perdeu a eleição, depois da perda da eleição, né, do resultado da eleição, ele não startou o final de uma concessão que o ministro Tarcísio de Freitas, que o governador de São Paulo vinha fazendo, que era a concessão da BR-158, da 392 e da 290. Cruz Alta, Júlio de Castilhos, Santa Maria, 158, BR-158. Santa Maria, São Cepé, chegando lá, 290 para ir para Porto Alegre, é a 392, né, e a 290 até Porto Alegre e Eldorado. Há uma concessão em andamento, né? Foi feito, o governo Bolsonaro lançou ela, né? Tramitou as audiências públicas, né? A ABUR foi contra essa concessão, porque nós entendemos que o governo federal tem mais poder de dinheiro para fazer rodovia do que o governo do estado. Então nós não queríamos ser totalmente cercados, não queremos ser totalmente cercados por pedágio, já estamos a 287. Então nós queremos atrasar um pouco essa questão desses pedágios aqui. Talvez lá na frente, daqui 10, 20 anos, a gente até aceite discutir isso. Sim, e até porque Santa Maria, se a gente for ver, a gente tem saída para todos os lados, né? Como tu disse, a gente está no centro do estado. E aí nós vamos ser cercados por pedágios se essa concessão não vai conseguir sair daqui. Acontecer. Só vai ficar ao lado aqui da fronteira de São Borja ali, mas nem todo mundo quer ir só para São Borja, né? Nós queremos ir para Júlio de Castilho, para Cruz Alta, para Pegando as Missões. E realmente acontece muito assim no final de semana, como tu mencionou antes, o pessoal vai para a Quarta Colônia, ali naquela região. Paga pedágio. Paga pedágio. Aí o pessoal também vai para Itaara, paga pedágio. E eu conheço muitas pessoas que moram em Itaara e trabalham em Santa Maria. E aí acontece isso. Imagina botar um pedágio ali entre Itaara e Santa Maria. Então, aí a gente cobrou do novo governo, que foi o governo Lula que entrou na época, que agora já é velho, né? Já está terminando o mandato. Agora já estamos na final. No primeiro ano, e aí, logicamente, nós tínhamos um ministro de Santa Maria, que era o ministro Pimenta na época, o ministro assegurou, não, essa concessão não sai. Não vai sair. Só que lá dentro da NTT, da Agência Nacional dos Transportes, ela nunca parou de tramitar. Ela tem previsão, inclusive, do edital de licitação para o final desse ano. Né? Imagino que agora o deputado Pimenta vá lá suspender esse edital, né? Só que me parece que ele é depois da eleição, viu? Então... Me parece que ele é depois da eleição. Então mas ninguém fala disso, a imprensa não fala disso, a população não fala disso. Eu participei das audiências públicas ainda no início do governo Lula, porque finalizou, o Bolsonaro publicou no final, depois da eleição, então não deu tempo de fazer no dele, né? Sim. Não tem a ver com o governo, tem a ver com a situação que estão criando, né? Aí a gente fez as audiências públicas em Eldorado Sul, porque a cidade de Eldorado Sul vai ter 2 praças de pedágio dentro da cidade de Eldorado Sul, chegando em Porto Alegre. Né? Enfim, nós vamos pagar, se sair por São Cepé, nós vamos pagar um em São Cepé, logo no início da 290, lá chegando na 290 em Porto Alegre, mais 2 em Eldorado. Quase 5, acho que se não me engano vai dar 5 pedágios indo pela 290, né? Mais 5 pedágios. Então nós estamos com essa apreensão sobre o que vai acontecer. Eu imagino sim que o deputado Paulo Pimenta vai cumprir a palavra e em algum momento vai suspender isso, né? Não é uma crítica pontual a ele, mas como ele era o ministro da época, ele assumiu para ele, disse, não, isso aqui, eu falei com o Lula e está resolvido, não vai sair mais. Só que não parou de tramitar, né? E eu penso que ele, como da nossa região, assim, ele possa, né, ouvir o nosso chamado. Exato. Aí a gente vai unir aquela nossa informação de antes, aí no Facebook, no Insta, no WhatsApp, para a população de Santa Maria e região pedir para o deputado Inclusive Paulo faz um Pimenta. Recorte sobre isso lá depois no teu Instagram, lá, porque acho que é um tema importante. Muito bom. São 2 ou 3 praças de pedágio, é que faz tanto tempo que saiu isso que eu já não tenho tão presente na minha cabeça. 2 praças de pedágio até Cruz Alta. A praça mais cara é em Júlio de Castilho, se não me engano, é 10 ou 12 reais o preço do pedágio para passar lá. E aqui em São Cepé 8, 9, isso não atualizou, né? E a gente tem que ver, exato, porque a inflação e tudo mais continua mudando e aí tudo vai subindo.
E isso também para a região é importante por causa do escoamento da lavoura, né? Aqui, Júlio de Castilhos, Cruz Alta, Tupã, tem muito. Essa rodovia é chamada rodovia da produção, né? Essa ligação de... Porque nós saímos Brasil afora, assim, em direção a Cruz Alta, Palmeiras das Missões, vai embora, né? Por essa rodovia. Vai mudando de nome e vai embora, né? Vai se conectando a outras. É chamada rodovia da produção. Porque ela sai lá, vem lá de cima até o Porto de Rio Grande, né? Sim. Então nós somos trajeto da produção até o Porto de Rio Grande, né? Claro. Que é mandar, enviar, exportar por lá. Então, por isso que ela, para o governo, ela é uma rodovia que passa muitos caminhões, ela é uma rodovia que o governo quer se ver livre da manutenção, ela quer logo já passar para a população pagar a manutenção. Por isso que eu acho que essa concessão ela não vai parar por aí, ela vai acabar de fato acontecendo, senão não abrir o olho. E eu me lembro, há muitos anos atrás, isso, porque eu tenho uns tios que moram em Palmeira das Missões. Então, essa rota de Santa Maria Palmeira das Missões foi muito usada pela minha família durante muitos anos, é muito usada ainda. E eu lembro que há muitos anos atrás chegou a um ponto que passando de Cruz Alta até Palmeira das Missões praticamente não tinha asfalto. Eu lembro que nessa época o Olívio Dutra era governador do Rio Grande do Sul. E era um dos grandes temas do estado o reasfaltamento, porque ficou tão horrível a situação que não dava para dizer que era uma rodovia esburacada, porque não tinha mais asfalto, era chão batido, assim, a gente se sentia, né, sei lá, na antiguidade. Eu me lembro. Tu deve lembrar disso, porque foi assunto durante muito tempo ali, até refazerem aquela parte da estrada. Assim. Então... E o interessante é o seguinte, é que para nós nunca tem dinheiro, né, para nossa região. Por quê? Porque nós somos uma região onde, com exceção de Santa Maria, a maioria dos municípios são pequenos, né? Tem uma alta produção de grãos, mais um número pequeno de pessoas passando, né? Passa muita carga e tal, mas não dá para comparar, por exemplo, com a região de Caxias, com a região de Lajeado, com a região metropolitana, até com o próprio litoral. Né? Então acaba que os recursos são destinados para onde tem mais gente fazendo os políticos perder voto. Volto a dizer isso. Tu estava falando e eu pensando, onde tem mais gente, tem mais voto. Fazendo os políticos perder voto. Então eles acabam destinando os recursos para essas regiões e a gente fica do lado de fora. Recebe uma praça de pedágio e nós que servimos de pagar o pedágio para andar por ali, né? Então, são os desafios que nós temos, por isso que nós temos que erguer a nossa voz aqui, né, coletivamente, né, e esses espaços que nem o teu aqui são extremamente importantes para a gente ir falando com a população, elucidando os desafios que temos pela frente. Que bom, que a gente vai abrindo aí um leque de possibilidades para todo mundo. E aí, vou pegar um gancho aqui das concessões para uma outra palavra que muito anda na boca do povo, principalmente aqui em Santa Maria, que são as licitações. Vamos falar de licitação do transporte público em Santa Maria um pouquinho, porque isso também afeta muito o nosso ir e vir aqui dentro da cidade. A gente teve uma licitação que foi cancelada, né, em 2025, e a gente tá tendo um problema assim com horários de ônibus, tarifas de ônibus, rotas até do transporte público dentro da cidade. E eu tenho visto um aumento das tarifas em vários lugares do Brasil. Inclusive, foi notícia alguns dias atrás que eu acho que são 12 capitais que tiveram a sua tarifa de transporte público com um aumento até 20%. E como isso, né, influencia assim no nosso dia a dia, eu queria que tu conversasse um pouco comigo sobre isso e qual o papel da ABUR dentro da cidade. Assim, nós não temos conseguido ter muito eco na questão do transporte público junto ao próprio setor, né, as empresas de transporte público e suas representações, que são as associações, junto aos parlamentares, que não são muitos que atuam nessa área de transporte público, e nem junto aos prefeitos das suas federações. Começo dizendo assim porque a gente tem defendido há cerca de 5 anos atrás
eu fiz um estudo, mapeei e identifiquei que o transporte público ia colapsar, ia quebrar. Assim como quebrou na Colômbia anos atrás, nós no Brasil iríamos quebrar, porque nós tínhamos um aumento do custo do transporte público, um empobrecimento da frota, ou seja, o envelhecimento da frota, e com isso o transporte público começava a ser algo que ia perder espaço para o carro, perder espaço para o aplicativo, né, em função de ser veículos mais velhos e mais caros, com tarifas mais caras, mais velhas. O sistema, né, todo é um sistema precário, né, se olhar as paradas, os terminais de ônibus, Santa Maria ainda é mais precário, né, mas muitos lugares também semelhante a nós ou até pior. Então, não convida ninguém a andar de ônibus, só anda de ônibus quem é obrigado. Né? Hoje só anda de ônibus os pobres, né? Porque eles não têm outra alternativa, e os bem pobres não têm outra alternativa que não conseguem pagar o aplicativo. Então, reduz cada vez mais o público do ônibus. E a gente não foi ouvido porque nós defendíamos, nós dissemos que isso ia acontecer, que eles iam colapsar, que ia demorar um pouquinho, porque as empresas ainda eram empresas que ganharam muito dinheiro no passado, né? E que então tinham muita gordura para gastar, então eles iam demorar um pouquinho para entrar no vermelho. Mas eles entrariam, porque até então eles iam começar a botar o dinheiro e tal, como qualquer empresa, né? Claro. Tu não quer ver ela fechar, tu vai botando dinheiro, né? E aí essa conta, o que ia acontecer? Para o transporte não parar, ela iria cair no cofre do poder público, porque o poder público não pode deixar o transporte acontecer. Foi o que aconteceu na Colômbia anos atrás. Né? Então não era nada novo, né, o que eu estava falando, mas era uma identificação de que o sistema de transporte no Brasil estava indo para um processo de quebra. As grandes empresas do Rio de Janeiro que eram as, né, inclusive tinha empresas lá com até aporte do tráfico de drogas lá, né, que lavavam dinheiro, começaram todas a quebrar, né, então isso é um problema cíclico e vai acontecer em todo o Brasil. Nós defendemos então que se criasse um fundo federal, com recursos federais, onde o usuário do carro pagasse para aquele fundo um valor X e esse fundo subsidiasse o transporte, fizesse baixar a tarifa e fizesse entrar carros novos, modelos novos de ônibus, os ônibus elétricos, o Bud, aquele que lá o governador, o Ratinho Júnior comprou, não sei se tu viu lá para o Paraná, que é um ônibus que é comprido, elétrico, que transporta, que andaria... que é semelhante ao que anda sobre trilhos, só que ele não é trilhos, ele é sinalizado no asfalto e ele segue aquele sinal. E aí ele transporta 280 pessoas. Aí tu imagine um lá da Neves por cento transportando 280 pessoas numa vez só, lá, né, levando para a universidade. Nossa, desafogaria, melhoraria, com ar-condicionado, com custo baixo, novinho, sem ruído. As pessoas iam usar, ninguém ia ficar dentro do carro, ali, trancando ali, gastando gasolina. Tu ia usar. Então, com esse fundo, tu poderia modernizar a frota, né? Criar novos modelos de transportes mais baratos, mais eficientes. Mas quem é que teria que pagar para esse fundo? Não pode sair lá, trabalhador normal. O cara que quer andar de carro. Não, tu quer andar de carro, quer diminuir o número de carro, quer diminuir o engarrafamento, então, né? Tu paga um tributo a mais ali para ter esse privilégio, né? De andar de carro nas cidades. Isso são conceitos de mobilidade, não, o GR que está dizendo, né? Sim. E esse fundo, então, poderia sair do IPVA, poderia ser da compra de um carro novo, poderia ser quando compra o pneu, quando abastece lá na gasolina, não precisa criar um imposto novo, né? Toda vez que tu abastece, hoje tu paga tal de CID, um imposto, incidência econômica lá sobre o preço do combustível. Então, deste imposto poderia ser muito bem ser destinado para esse fundo de transporte público que viria. Então, logicamente, o governo deveria legislar, formatar, como é que se disponibilizaria desses investimentos, formatos, contrapartidas com as empresas, enfim. Mas é necessário que se crie urgentemente esse fundo, sob pena de as prefeituras fazerem o que está acontecendo hoje. Chega no final do ano, as empresas dizem que deu prejuízo, eles vão lá e tiram dinheiro não sei de onde para alimentar lá, né? Seja, dão prejuízo em outras áreas para alimentar lá o transporte público. Mas isso é um tema longo, de muito debate. Mas a licitação aqui do transporte público, ela precisa sair, né? Mesmo sem o fundo, porque o fundo não existe hoje, precisa sair porque nós precisamos modernizar o sistema de transporte de Santa Maria. Nada contra as empresas daqui,
Não se trata disso. Podem até ser as empresas daqui que ganhem, mas nós precisamos modernizar o sistema de transporte público. As paradas, os roteiros, os locais por onde vai o ônibus, a qualidade do ônibus e o preço da tarifa. Claro. Então, uma licitação pode melhorar isso. E assim, repetindo a nossa conversa aqui, ela nunca é direcionada pessoalmente a ninguém, nenhuma empresa, mas sim ao efeito que isso tem, esse serviço tem na população. E isso é uma coisa que a gente vê há anos, que a frota de Santa Maria precisa ser modernizada. Né, as paradas de ônibus, os terminais, eles precisam ser modernizados, precisam ser, eu diria até que em Santa Maria, trocados de lugar em algumas ruas, porque a gente vê o quanto é ruim. É inaceitável que tenhamos aquele paradão feio daquele jeito há anos. Nossa, pelo amor de Deus. Não sei como a população consegue ficar ali embaixo. E é algo simples para fazer uma obra no paradão. Não, e ali, assim, eu honestamente vou te dizer, como santamariense e como boca grande que eu sou, porque eu não devia falar tanto algumas coisas, mas pelo amor de Deus, não é só o paradão. Olha, a gente tem uma arquitetura linda ali na Rio Branco, em vários prédios. Aí é placa tapando tudo, aquele paradão velho, feio ali, não tem nenhuma pintura na parede, não tem calçada direito. É uma coisa horrível. Aí é o nosso cartão postal, Avenida Rio Branco. Tu me diz como que a gente consegue chegar nesse ponto, né? A gente já saiu aí da mobilidade urbana para um todo ali aqui no nosso centro de Santa Maria, mas é uma verdade, né? E como tu disse, para reformar aquele paradão ali, só o paradão, não deve ser tão difícil assim, né? A gente pode até tentar ali, de repente, uma parceria público-privada, sei lá, faz um terminal com... Tenho 30 segundos para te contar uma história? Mas, claro... Quando a ABUR nasceu, uma das primeiras ações que nós fizemos foi em Porto Alegre, o prefeito Marquesan Júnior da época. Tinha um terminal, tem até hoje o terminal Triângulo, que é na Avenida Cis Brasil, que sai para a região norte de Porto Alegre e distribui ônibus e pessoas para Alvorada, Viamão, Viamão não, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, para aquela região. 100 mil pessoas passam no terminal por dia. E um terminal que tinha vindo um vendaval há 5 anos atrás, tinha destelhado e as pessoas, no dia de chuva, esperavam se molhar. Tinha, inclusive, negócios lá embaixo, tudo se molhava. Nós fizemos um governo Marquesan dizia, não tem dinheiro, não dá para fazer, não vou fazer, porque ele era duro na queda, né? E aí nós fizemos um manifesto, só que nossos manifestos são sempre diferentes, nós não gostamos desse troço de fechar a estrada, trancar coisa, enfim. Nós cortamos um bolo, fizemos um bolo enorme, gigante, né? Porque era muita gente passando lá, né? E distribuímos para quase 10 mil pessoas fatias do bolo, cantamos parabéns lá de manhã cedo, logo que iniciou o dia, no aniversário de 5º ano do destelhamento do Terminal Triângulo. Foi uma repercussão enorme no Rio Grande do Sul, foi a abertura do Jornal do Almoço, enfim, foi uma série de repercussão. Demorou 2 meses, o prefeito Marquesan Júnior anunciou uma parceria com o Zafra de revitalização do Terminal Triângulo e reformaram. Pô, tem jeito, né? Precisou fazer um protesto, saíram uns loucos lá fazer um protesto. Eu achei maravilhoso esse protesto. Fazer um protesto, aí tudo foi jornal, né? Fazer ele perder voto, que eles costumam dizer, para poder acontecer. Então, às vezes, as pessoas não fazem por falta de prioridade. Deve ter adorado, né? Sim, deve ter adorado. Comer um bolinho cedo, bem gostoso. Não, e às vezes isso funciona mais, né? Mais do que a briga, assim, às vezes a gente fica muito brabo com as coisas que acontecem, muito revoltado, mas às vezes um leve deboche funciona melhor, né? Porque realmente fazer um bolo e cantar parabéns pro Raul, que estava destelhado. Foi incrível essa ideia, muito bom. Muito bom. E aí, falando da nossa mobilidade urbana, vamos falar das ciclovias. A gente tinha comentado antes, né? E até eu vou comentar um caso lá perto da minha vizinhança, que é quando inauguraram agora, né, a Avenida Renan Kurtz. A gente tem a ciclovia na entrada da perimetral, mas eles fizeram a ciclovia também do outro lado da rua, onde tem casas, né? Ali na estrada municipal. E uma das reclamações é que a ciclovia ela fica numa calçada curta, que as pessoas muitas vezes usam para estacionar o seu carro para abrir o portão de casa. E aí as pessoas ficam estacionadas em cima da ciclovia.
Fora que a ciclovia não é reta, ela é acidentada de fora a fora ali naquela extensão, né? Então, me fala um pouco sobre as ciclovias em Santa Maria, o que a gente pode esperar nos próximos anos? A chamada mobilidade ativa, né? Que é um conceito que vem sendo defendido há anos, e que toma um pouco mais de força agora, que é o caminhar a pé, andar de bicicleta, enfim. Mas isso precisa ser uma política pública, né? Um conceito, ela não é só construir uma ciclovia, né? Porque construir uma ciclovia, ela até ajuda em determinadas situações quando tem ciclista passando ali, já que já usavam a via e tal. Mas tu primeiro precisa gerar um ambiente, uma cultura das pessoas usar a bicicleta, né? E usar de maneira adequada, né? Prevendo os riscos que tem, porque a gente às vezes... Vou começar pelo ciclista. Porque o ciclista, às vezes, ele também tem ciclista novo e tal, tem uma série de situações, né? Tem aquele mais acostumado já sabe os problemas que vai enfrentar, né? Sabe que o carro toca por cima, que o caminhão passa perto, que o cara buzina, que não sei o quê, né? Porque tem todo tipo de motorista aí, né? Sim. Tem o carro que estaciona em cima, né? Que tu tem que ter cuidado, tem o buraco na ciclovia, tem a árvore na ciclovia, tem o poste na ciclovia, enfim, tem série de coisas que tem nessas ciclovias por aí. Então é preciso criar uma política que identifique isso e que faça uma educação, né, para a população sobre o que significa ter ciclistas, o que significa ter uma ciclovia, inclusive para esses moradores que esquecem o carro, né? Porque se só estacionar para entrar e abrir o portão, tá beleza. O problema é quando ele esquece o carro em cima da ciclovia, ela fica ali sendo trancada por um carro, por um caminhão. Então tem essas coisas, né? E o próprio ciclista, né? Ele também tem que compreender que uma ciclovia, às vezes, quando ela dá acesso a uma moradia, porque em determinadas situações tem isso, né? Vai ter uma conversão na frente dele, então ele tem que vir atento a isso. Então são coisas que se resolvem, como em qualquer situação do trânsito, com educação. Nós precisamos, nós imaginamos, tá? Que sabemos nos comportar no trânsito. Nós só imaginamos, porque nós não sabemos nos comportar nem o pedestre, nem o ciclista, nem o usuário do veículo, né? Porque cada um acha que está com o seu domínio total, ele tem preferência sobre tudo e os outros que parem respeitam e tal. Não existe um senso de que o trânsito é coletivo, que é democrático, que é de todos, que nós precisamos cada um ter o seu espacinho, cada um respeitar o seu espaço. Prova disso é esse absurdo, né? As pessoas dizem que é um absurdo dar 1,5 metro de distância para o ciclista, precisa fazer uma lei. É um absurdo isso. Claro que é um absurdo fazer uma lei de 1,5 metro. Isso deveria ser normal, as pessoas virem e darem um espacinho para o ciclista. Não sabe ter uma lei sobre isso. Aí o cara foi lá e fez uma lei de 1,5 metro. Não tem nunca como tu dar 1,5 metro para o ciclista, porque as pistas são estreitas, enfim. Mas também não precisa tu passar com o carro por cima do ciclista, né? Que nem passam, né? Derrubam o cara, ou dão um susto na menina lá, e daqui a pouco a menina volta para a pista, vem ali atrás e atropela, né? Então tem situações assim que nós precisamos resolver com a educação. O trânsito já é o que mais mata no Brasil. Mata mais do que a bala, né? Que é os assassinatos, né? E que muitas das principais doenças que nós temos no Brasil. É o trânsito que mais mata. Se tu abrir o jornal, né, quem ainda abre o jornal, se tu for folhear ele no celular, né, passar no celular, no teu Instagram, né, ligar uma rádio, enfim, não tem dia ou turno do dia que tu não tem uma notícia sobre um acidente de trânsito ou sobre uma morte no trânsito. É verdade. Tanto que, só fazendo um parêntese, a página do Instagram mais movimentada de Santa Maria é Trânsito Santa Maria. É mais do que... Se eu quero saber uma notícia, eu vou primeiro lá do que no diário. E tem uma confusão. Porque vai acontecer. Vai tem ter. Um acidente lá, tem. Eu acompanho os guris lá, inclusive. E realmente é isso. Então, nós precisamos de educação. E a educação, ela também volta à política pública. Precisa ser uma política pública. Sabia que existe o Fundo Nacional das Multas de Trânsito? E esse Fundo Nacional, um percentual X é para investir na educação. E todo mundo diz que investe em educação, mas ninguém investe em educação para o trânsito. No máximo, distribui um panfleto sobre como se comportar no trânsito durante a Semana Nacional do Trânsito, que é em setembro, ou durante o Maio Amarelo, que é o mês de consciência sobre segurança no trânsito. E o resto do ano ninguém mais fala nada, né? Tem que dar um troféu para algum professor quando fala, na sala de aula, sobre comportamento na rua, no trânsito. Porque todos nós somos em algum momento pedestre, usuário de um veículo, usuário de
Bicicleta nem tanto, né? Nem Não. todo mundo pedala. Nem todo mundo pedala. Olha, Eu não pedalo faz ainda. anos que eu não sou usuária, mas isso é fato, né? A gente está sempre em alguma em algum desses lugares, e a gente tem que saber que cada um desses lugares tem que ter um comportamento diferente. Alguns guardas de trânsito me falavam, Daniela, que é importante dizer isso para a população, que parece que eles eram os terríveis, mas eles sempre me diziam, para um pouquinho, Jerry, numa esquina movimentada para te ver o que tu vai ver de absurdo. Para meia hora, tu não precisa parar muito. Tu vai ver de infração de trânsito, sinal vermelho, furar, que vai ser, os caras vão passar no sinal vermelho, conversão que eles vão fazer onde não pode, apertar o outro, não ligar o pisca, não sei o quê, uma série de coisas que pode provocar um acidente. Claro. Bobagem desses caras, não é verdade. Aí Mas eu parei algumas vezes, não sou meia hora, é terrível. Gente que passa no sinal de vermelho, então se tu ficar meia não hora, conta. tu vai ter que o sair. sujeito vem no sinal verde bem devagarinho. Bem devagarinho. O sinal fica vermelho, ele acelera e passa. É um negócio impressionante, é uma irracionalidade fora do comum, né? Não, e é uma coisa que se tu ficar meia hora olhando o trânsito, meu Deus, tu tem que sair de lá para tomar um calmante no hospital, porque é nervoso, né? É nervoso. Jerry, pra gente terminar, se tu tivesse que implementar uma única política pública do trânsito em Santa Maria ou na nossa região, com orçamento garantido, assim, ó, o que tu quisesse, o gênio da lâmpada vai ter conceder. O que tu faria, assim? Educação. É educação. A educação, sem dúvida, não ia construir uma estrada nova, não ia melhorar o congestionamento e tal, mas eu ia fazer o que é mais precioso para nós. Preservação da vida. Educar as pessoas para não morrerem mais no trânsito. Né? Então, seriam ações dentro de escolas, ações nas ruas, ações com o adulto, com o idoso, com transporte público, com o motociclista, com o ciclista, com o dono do carro, todo mundo. Educação. A educação é o ponto-chave hoje, nós precisamos parar de morrer no trânsito. Né? Esse é o ponto que nós temos que destacar, que nós temos que puxar, que nós temos que elencar. Porque não adianta nós fazer uma estrada nova se for para nós matar mais gente. Então nós precisamos continuar vivos. Nós precisamos que os pais e mães continuem voltando para casa com seus filhos. Perfeito. Muito obrigada, Jerry. Muito obrigada, adorei. Que Deus abençoe e que tu continue sempre aí nessa tua caminhada com esse podcast maravilhoso. Muito obrigada. Pessoal, então encerrando mais um Política Sem Ruído. Hoje foi a entrevista com o Jerry Machado, presidente da ABUR, e até a próxima.